Bom dia, Carol. Bom dia, Xandu. Bom dia, pessoal da Tecna, Miseremes, Chadal. E bom dia a toda a população que nos ouve, que a gente sabe que a audiência da Máxima aqui é grande, né? E bom dia a Laura, nossa psicóloga lá do Centro de Abordagem Social, equipamento novo, né, que nós criamos no final do ano passado para dar essa especificidade no atendimento à população de rua, né? Onde que fica o Evangelista do Centro? Fica na Rua Feijó. Na Rua Feijó. Aqui no centro, né? 153. 153. Muito bom. Bom, a discussão e o tema, ele é bastante propício, né, para o momento que a gente vive também, né, um momento de muita dificuldade social no nosso país, e Guaratinguetá não é diferente. E assim, eu já queria entrar perguntando, no finais de ano, inícios de ano, esse período que a gente vive, é um período onde se encontra mais pessoas nas ruas, pedindo, né, fazendo essa abordagem com o público, já é uma situação já de conhecimento de vocês, esse período aumenta mesmo? Bom dia, Carol. Bom dia, Xandu. Bom dia aí a todos os ouvintes da Máxima. Me chamo Laura. No mês de dezembro acontece o inverso disso, Carol. Como tem muita pessoa circulando no comércio, né? Nós sabemos que no mês de dezembro a gente fica sensibilizado porque nós temos a nossa família, muitas vezes estamos dentro da nossa casa. Diminui o atendimento no centro de abordagem, porque essas pessoas conseguem estar ganhando muito dinheiro nas ruas. E saliento aqui, né, para todos, para a população, que atualmente em Guará, 100% das pessoas que estão em situação de rua, elas têm um vício em álcool e em outras substâncias. No nosso centro de abordagem, diariamente, a gente oferta o café da manhã, o almoço, a higiene pessoal, e nesse momento que a população está lá, a gente conhece essa pessoa, a história dela, da onde ela veio, quais são os desejos dela. Ela é incluída, né, no benefício do Auxílio Brasil, que hoje gira em torno de R$600. Quando ela tem um familiar e deseja uma passagem, ela recebe essa passagem para o retorno para a casa dela. E quando ela reconhece, tem essa consciência sobre o vício dela e dá o aceite, né, para ela poder receber ajuda, ela é encaminhada para a casa de acolhimento e para a internação. E ressalto aqui que no centro de abordagem a gente trabalha com a internação voluntária. O que é isso? Eu preciso do aceite da pessoa que eu estou atendendo. Ela tem o direito à autonomia da decisão. Então, nós só podemos encaminhá-la e levá-la para um tratamento se ela aceita. Esse tratamento é pago por quem? Esse tratamento, né, em Guará, nós temos aí um suporte grande em tratamento. Nós temos a Casa Dom Bosco, que recebe o recurso da assistência social mensalmente, que é uma casa de acolhimento, que ela trabalha em 2 pilares, com o resgate físico dessa pessoa e espiritual, porque sabemos que a dependência química, ela é uma doença que ela atinge a área física, mental e espiritual. E temos a parceria com a Fazenda Esperança, que oferta um tratamento de 12 meses para a dependência química, e também temos aí, né, uma política, uma parceria de uma boa vizinhança com também as demais cidades que também nos auxiliam, como Cachoeira Paulista, Cunha, Lorena. Tem o outro lado também, né, de gente que passa ali pelo centro da abordagem social, mas não aceita um tratamento, né? Nós temos mensalmente, a nossa média é de 100 a 120 migrantes diferentes que passam pelo centro de abordagem mensalmente. Então, a gente fecha o ano numa média de 1.200 migrantes, pessoas que estão passando pela cidade. Essas pessoas, elas querem um serviço do quê? Onde elas encontram um suporte, um apoio e um serviço de passagem, porque elas estão seguindo viagem ao destino delas. E temos os nossos acompanhados, que atualmente, falo para você, todos já tiveram a experiência de passar por um acolhimento e por um tratamento de dependência química. Todos que são daqui de Guará estão como moradores de rua. Nós fechamos
o ano de 2022 com 102 internações. Então, qual é o raio-x das pessoas em situação de rua de Guaratinguetá? As que são daqui. Idosos, são pais ou menos de família. Uma população de quantas pessoas? Uma população que está na rua há quanto tempo? Às vezes é família, né? Casal, né? Casal que estão na rua. O nosso perfil, né, ele é um perfil predominante masculino, na faixa etária de 18 a 59 anos. E essas pessoas, como ressaltei, elas têm um vício. Nós não temos crianças nas ruas de Guará. Morando nas ruas de Guaratinguetá. Quando vocês falam de família, casal, são um casal que se conheceram estando nas ruas. Idoso, nós tivemos no mês de dezembro uma inauguração de um programa que é o Vida Longa. Nós conseguimos estar colocando lá 7 pessoas que foram pessoas em situação de rua que hoje estão nas suas casas. Posso dizer que eu estou com um idoso em situação de rua, que ficou 2 anos na Fazenda Esperança, saiu e está na rua há essa semana, né? Que o nome dele é Crisanto, que eu estou aí no processo para estar o levando para o Vida Longa, porque a gente está com 2 vagas. Aqui em Guará, a gente tem uma situação de pessoas que ficam andando pelas ruas durante o dia. Todo mundo conhece a Rosa, por exemplo, e vários outros. Né? Essas pessoas são consideradas em situação de rua ou elas não? Elas voltam para alguma casa em algum momento, elas só ficam perambulando. A gente vê um rapaz que anda pela cidade inteira, às vezes anda no meio da rua. Essas pessoas, como é que lida com elas, evangelistas? A população em situação de rua é muito heterogênea, sabe, Xandu? Existe o morador de rua, existe o migrante, existe o trecheiro, existem aquelas pessoas que se utilizam das ruas para alguma necessidade pessoal, sustento, mas tem suas residências. Mas como nós estamos com a Laura aqui, que atua no dia a dia, nossa psicóloga, ela pode estar esclarecendo melhor aqui. Essas pessoas que ficam andando, algumas são situação de rua ou não? Eu falo assim, né? Eu sou apaixonada por Guará, porque moro aqui, vivo aqui. Quando você fala dessas pessoas, elas me remetem já desde a minha infância. A Rosa, a família dela, ela reside na Vila Alves. É uma família, como você disse, né, em relação aí à saúde mental, que tem um transtorno que chama esquizofrenia. A pessoa que tem a esquizofrenia, ela não consegue ficar dentro da tua casa em 4 paredes. Ela tem uma necessidade em andar. Então, ela não é uma pessoa em situação de rua. Certo. Como nós temos outros casos, tem uma dona Ana que fica na Praça Piratininga, que sempre eu recebo pedido de ajuda para abordagem. Ela reside na Castro Santos, recebe um benefício de um salário mínimo e paga o seu aluguel. O que eu vejo é que a gente tem um padrão, né, de como as pessoas devem se comportar e que essas pessoas deveriam ficar dentro da sua casa. E a pessoa que tem um transtorno mental não é assim. Eu já teve um caso, agora a gente estava falando aqui, eu acabei de lembrar um caso que uma pessoa que mandou uma participação aqui no programa, dizendo que tinha uma senhora que mora ali na Rafael Brotero, próxima à antiga prefeitura, aquela pracinha ali de cima, e ela mora ali, né, numa casa assim, velha, né, precária, mas ela estava dentro dessa casa e ela agredia as pessoas que passavam pela calçada, jogavam coisas. Você lembra desse relato aqui? A gente falou assim, nossa, vamos até ver se o pessoal lá está sabendo, comunicar. A gente até orientou, avisem, gente, o serviço social, liguem lá, porque às vezes a equipe não está sabendo. Chegou para vocês um relato disso? Vocês conseguiram verificar ou a pessoa que colocou aqui para a gente acabou não informando vocês? São serviços diferentes. Acredito que nesse caso ele tem que ir para o CREAS, para o serviço de idoso. Essa senhora pode estar aí com uma demência, né, com Alzheimer, que são características à agressividade. Né? E daí ele vai estar indo, né, para o serviço de idoso, que vai estar verificando se essa pessoa tem um suporte familiar, se recebe um acompanhamento em saúde, se está morando sozinha.
avaliando o caso, daí a gente tem o serviço que essa pessoa ela vai para uma casa de repouso, que nós temos parceria com 4 casas de repouso. O serviço para passar a noite, vocês contam com algum município, que não tem em Guará, né? Para a pessoa passar a noite. Carol, com relação a um acolhimento emergencial, que é assim que nós chamamos, nós não temos casa de passagem ou albergue aqui em Guaratinguetá, mas temos em Aparecida e temos parceria com o albergue de Aparecida quando o munícipe ou o cidadão que é atendido no centro de abordagem deseja um local para passar a noite. Ficar com regras nesse local. Regras, né? Então, a articulação é feita pelo centro de abordagem para que ele possa estar passando essa noite no albergue. Nas ocasiões de emergência, né, climática, chuva muito forte, frio muito intenso ou calor muito intenso, nós temos um acolhimento emergencial que fica ali mesmo no centro de abordagem e mais algumas camas que foram montadas na Gama Rodrigues, na antiga sede da Secretaria de Assistência Social, que totaliza 20 leitos, né, 20 camas novas, com colchões novos, são revestidos com plástico, travesseiros, cobertores, lençol que é trocado quando é utilizado. Essa oferta é feita nas abordagens noturnas, mas infelizmente, como a Laura disse, nós trabalhamos com acolhimento e com atendimento que depende do sim da pessoa. A gente tem que respeitar a autonomia da vontade. Eu cito como exemplo, ano passado, numa das noites mais frias, não, o ano retrasado, o ano passado foi menos ainda. Numa das noites mais frias do ano, que conciliou chuva com frio intenso, nós tivemos 5 acolhimentos ali. Né? E depois, no dia seguinte, 2, e até o fim do inverno, apenas 1 pessoa, de todos que nós atendemos. Então, temos a estrutura para ofertar, né? Desde que a pessoa queira ir. Né? A abordagem é feita. A abordagem é feita, o serviço é ofertado. Se a pessoa aceita, ela tem todo o suporte que o centro de abordagem, que a nossa equipe técnica, que é liderada pela Laura, pode estar oferecendo, né? E um fato importante que eu acho que ajudou a melhorar o serviço, né? E a partir de agora a gente tende a evoluir ainda mais, é que até o ano passado nós tínhamos o atendimento do CREAS, né? O Centro de Referência Especializado da Assistência Social, com todas as ofertas possíveis dentro do CREAS, incluindo a abordagem social, o trabalho com a população em situação de rua. Como o serviço do CREAS ele é muito eclético, ali nós atendemos crianças vítimas de violência, adolescentes vítimas de violência, mulheres, idosos, pessoas com deficiência. E fazemos a aplicação de 2 medidas socioeducativas em meio aberto, que é o PSC, né, Prestação de Serviço à Comunidade, e o LA, que é a Liberdade Assistida. Nós, né, nessa gestão agora, decidimos fazer a separação desses serviços, criando um espaço específico, né, para os atendimentos de VDCA, de violência e medidas, e deixamos, né, separado o serviço de abordagem social, que é específico para a população em situação de rua, que nós hoje chamamos de Centro de Abordagem Social. Vocês podem ver que nas entrevistas separar, anteriores, né, eu nunca citei esse nome, Centro de Abordagem Social, porque nós não tínhamos. Agora nós temos. Nós falamos sempre em Centro POP, né? Isso. Centro POP é um CREAS específico para atendimento de população de rua, Centro de Atendimento Especializado à População em Situação de Rua, que é abreviadamente chamado de Centro POP. Então, o nosso centro de abordagem não é o Centro POP. O Centro POP é uma estrutura muito mais ampla. Nós temos aí como planejamento implantar este Centro POP, mas o Centro de Abordagem Social já é uma prévia e já dá uma amplitude maior nesse serviço que é feito. Especifica. E só reforçando o que a Laura falou, respondendo a sua pergunta, nós temos outras situações de rua também que muitas pessoas confundem com moradores de rua. Por exemplo, aqueles jovens que estão naquela transição de uso de drogas, saem para usar e não retornam para suas casas. A Laura, como técnica especializada no assunto, ela pode até dizer quais são esses motivos que levam muitas vezes aquele jovem que sai para usar droga. Quando eu falo jovem, é jovem, adulto, né? Sim. Mulher, homem, não importa. Sem diferenciação de raça, gênero, etnia, né? Essa pessoa, ela
passa esse período fazendo uso das drogas e muitas vezes não retorna para sua casa. É aquele momento que os pais ficam em desespero, que se preocupam, que vão atrás, né? Mas essa pessoa, ela não é moradora de rua. Às vezes sai para as outras cidades. Essa pessoa não é uma pessoa em situação de rua, né? É uma pessoa que precisa da atenção, do cuidado, porque a gente sabe que o vício em drogas, ele é reconhecido pela OMS como doença. Então, o vício nas drogas tem que ser tratado como doença, né? Tem que ser vista e entendida pela população que aquele cidadão é um cidadão doente e que precisa de tratamento. Assim como o alcoolismo também, né? Assim como o alcoolismo. E é com este olhar que a nossa gestão, a gestão do Marcos Oliva, do Regis, sempre nos colocam nas reuniões, né? Vamos acolher os cidadãos e vamos fazer o que for possível. Por isso, essa ampliação da rede de atendimento, né? Com esse apoio que a gente tem da gestão, para que essas pessoas possam ter, né, os seus benefícios ofertados. Obviamente, como a Laura falou, tudo que nós fazemos depende do aceite, né? E essa situação que você falou de adolescentes ou adultos saindo para consumir droga e ficando na rua em algum momento, por um tempo, é uma situação que aumentou, é uma situação preocupante aqui em Guará, Laura? É uma situação que nós vemos em Guaratinguetá e em todo o país, né? Quando assistimos aí o noticiário, a gente vê como aumenta e o que acontece. Na rua, eu vou encontrar o álcool, eu vou encontrar a droga e eu vou encontrar um suporte para o uso. E eu não vou ter ali a minha família me julgando, me criticando. Então, quando realizamos as abordagens noturnas, sempre encontramos munícipes, junto com as pessoas em situação de rua, fazendo uso de substância ou de álcool, ou um poliusuário que a gente fala, né, que utiliza o álcool e também outras substâncias. Então, é uma realidade no município. Por isso que quando a população ela anda na região central, ela tem esse pensamento que a cada dia está aumentando. Está aumentando, sim, o número de pessoas que têm a doença da dependência química. Ô, Laura, eu queria também tocar num assunto que a gente tem observado. Eu, particularmente, não tinha observado isso em anos anteriores. Mas a partir de dezembro, fim de ano, como você falou, as pessoas se sentem mais sensibilizadas, acabam ajudando mais essa população por conta, né, da época que a gente vive no final do ano, Natal. A gente fica, né, querendo ajudar o próximo e tal. Mas a gente começou a observar, não sei a idade, você pode até, a oportunidade de você colocar, mas adolescentes, digamos assim, pessoas mais novas, em alguns semáforos aqui de Guaratinguetá, acho que o principal semáforo que a gente observou foi em frente ao shopping. Então, assim, foi identificado a família desses adolescentes, vocês têm a idade, como é que vocês fizeram a abordagem, porque eles ainda continuam ali vendendo, né, balas e pedindo mesmo auxílio, dinheiro. Bem, eu vou começar respondendo, depois a Laura completa tecnicamente, né? As abordagens têm sido feitas, né? Além da Laura, nós temos a Marina, assistente social, temos a Neide, que é assistente social, que atua no CREAS, mas que também, né, compartilham desse trabalho das ruas. Né? A nossa equipe eu costumo dizer, a equipe da assistência social é uma equipe única. Obviamente que a gente somos divididos em proteções, né? Proteção básica e proteção especial. Então, todos os técnicos da proteção especial, em algum dado momento, se disponibilizam e vão às ruas, né? Principalmente quando nós fazemos ali aquele trabalho de abordagem noturna, nós temos uma escala e praticamente todos aderem, fazem esse trabalho, que inclusive dá o conhecimento a eles esse vínculo, né, com o trabalho das ruas. Então, ali já foram feitas abordagens sociais pelas assistentes sociais, pela Laura também, depois ela pode falar melhor. E o que foi identificado é que nós temos ali um que parece adolescente, né? Tem cara de adolescente, ele tem uma situação atípica que a Laura pode explicar depois e ele já esteve em outros semáforos, já esteve lá no Pedregulho, na João Pessoa, já esteve lá no semáforo ali próximo ao Manuel Autopeças e em dado momento ele leva os irmãos.
né? Ele é de uma família que nós já temos a identificação do bairro, a equipe do CREAS e do Centro de Abordagem já fez o que nós chamamos de contrarreferência. A contrarreferência é o quê? Se tem família, então a gente vai até a família, a equipe, para verificar a situação, as condições de moradia, de vivência, de sobrevivência, de sustento daquela família, para que a gente garanta o fortalecimento do vínculo da família. Se é identificada alguma situação de privação de direitos, como, por exemplo, a criança não está frequentando a escola, não está com a parte de saúde em dia, aí esse caso ele é imediatamente encaminhado ao Conselho Tutelar, né? Porque daí a gente já encontra ali algumas situações mais graves de negligência. Mas as abordagens têm sido feitas e é óbvio, né, que, mais uma vez eu sempre falo, a equipe não pode chegar lá e tirar, pôr a mão, né? A gente conversa, identifica e depois faz o encaminhamento para a rede, inclusive, como eu disse, a contrarreferência. Então, essa família está sendo acompanhada e no sentido de fortalecer a estrutura da família para que aquela criança não vá mais para as ruas. Mas não é uma rotina, Carol. A gente acredita, né, que pelo fato de estarmos num período de férias aí de novembro, dezembro, agora em janeiro, que esse menino, que é o maior, ele esteja levando os irmãos dele. Porque quando a equipe vai durante o dia, em muitos momentos não encontra nenhum menor. Muitas vezes ele é maior de idade. Ele é maior. Muitas vezes vai depois das 5 da tarde. Depois que a equipe já não está mais nas ruas, né? Se a Laura quiser complementar. Esse caso específico, ele é um adolescente e a aparência física, né, remete a ser uma criança, porque ele tem a diabetes. Em articulação com a rede, né, sempre ele tem um histórico de internação na Santa Casa por uma diabetes descompensada, por isso que olhando a gente vê uma criança. Eles estão na escola, como o nosso secretário ressaltou, nós não podemos proibir a venda no semáforo. Eles estão matriculados, você quer dizer, né? Eles estão matriculados e frequentam a escola. Uhum. Esse adolescente mesmo, quando ele vai para a venda, não é no horário da escola. Estamos vendo eles com mais frequência devido às férias escolares. Nós não podemos retirar alguém que está no semáforo, né? Proibir a venda. Realizamos o nosso trabalho de contrarreferência, está inserindo essa família, né, em programas sociais para estar dando esse suporte. No caso, quando é menor de idade, né, vocês estão explicando que a lei não é permitido que vocês retirem as pessoas da venda do semáforo. Mas no caso de ser criança menor de idade, mesmo que esteja em período de férias, não é um risco ela estar ali, pode ser atropelada, alguma coisa assim, por ser menor de idade, ela não tem a competência de entender o que é melhor para ela. Né? Então, ela ali no semáforo, ela está correndo diversos riscos, né? E tem a questão de poder configurar o trabalho, né? Antes de 14 anos, que é proibido, né? Por isso, essa articulação com o Conselho Tutelar, né? Para estar atuando e fazendo um trabalho de conscientização com essa família e com esse adolescente. Até com os pais, né? Porque eles podem, né, ter algumas implicações. O que acontece muitas vezes, eu estive até em reunião com o Conselho Tutelar agora esta semana. E muitas vezes as pessoas falam assim, fala para o Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar vai lá e vai tirar a criança, né? Dos pais. E coloca o Conselho Tutelar como um bicho-papão. E não é. O Conselho Tutelar, ele atua numa rede de proteção que tem como parceiros, né, o CREAS, o Centro de Abordagem, todos os demais equipamentos públicos que atuam no segmento, né? A Justiça, né? Então, o trabalho do Conselho também visa orientar, conscientizar e garantir que essa rede de proteção abrace essa família para que aquela criança, aquele adolescente não precise mais estar nas ruas, né? Se todas as medidas adotadas não surtirem efeito, né, todas as medidas, né, não surtirem efeito e for identificado uma situação de negligência, de abandono, aí a atuação do Conselho é no sentido de
ter a medida extrema de proteção, né? Que a gente já fala que é a medida por exclusão, medida protetiva por exclusão, que é o acolhimento institucional. Aí aquela criança é retirada do convívio familiar. Porque a gente tem que entender que tirar uma criança do convívio familiar é uma agressão a essa criança também. Não é simples assim, então, né? eu estou falando isso até para esclarecer algumas pessoas que já falaram, por que o Conselho Tutelar não vai lá e pega aquela criança e leva para um abrigo? Não é assim que funciona, né? A ideia é recuperar a família, recuperar esse convívio para que a criança fique com a sua família. Para evitar, inclusive, essa possível caracterização de trabalho infantil, né? Nós estamos, inclusive, agora este ano, em algumas capacitações que nós tivemos o ano passado, nossas equipes, né? Do PET, né? Que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET. E visando dar capacitação à equipe para identificar, né, e atuar nestes casos de crianças que estão nas ruas ou, né, aquilo que a gente vê, mas o preocupante é aquilo que a gente não vê, né? O trabalho infantil, geralmente, ele é invisível. Então, é atrás desses casos invisíveis que a gente vai também, né? Como nós temos nas ruas... Casos velados, né? Casos velados. Que Guará não tem registro, né? Nós não temos no sistema de justiça, a gente não tem nenhum registro, né, no PET de trabalho infantil. Mas a gente vê essas situações pontuais, né, acontecendo, e a gente está lá para enfrentar esse problema, não deixar que ele se expanda, né? Cresça, né? Agora vem a polêmica suprema, que é polêmica no mundo inteiro. Dar ou não dar dinheiro para quem pede em semáforo na rua, tá? Xandu, eu reforço sempre, né? Nós temos uma rede de proteção, que é robusta. Nós, hoje, como a Laura falou, os nossos moradores de rua, aqueles que moram na rua, nós estamos hoje com um número de 41 pessoas moradoras na rua que fizeram a opção de estar residindo nas ruas, né? Desses, 33 são acompanhados no CREAS, que frequentam o CREAS, né? É isso, né, Laura? Isso, desses 33, temos aí 27 homens e 6 mulheres. Respondendo aí, Xandu, é o nosso desejo, essa conscientização, né, da população para não dar o dinheiro. Compreendo, né, que quando a gente vê certas situações, isso mexe com o nosso emocional, mexe com a gente como ser humano. Mas nós temos aí dentro da assistência social todo um suporte para estar fazendo com essas pessoas um trabalho técnico para que essa pessoa supere a situação de rua. E ressaltando aqui, né, nós estamos numa gestão onde o nosso prefeito Marcos Oliva, o nosso secretário da assistência social, eu sempre falo aí, gente cuidando de gente e preocupado com a individualidade para que essa pessoa saia da situação de rua. Muitas vezes esse dinheiro eu mantenho a pessoa na rua, porque eu crio um ambiente para ela que a gente fala de facilitação para o uso. E o nosso objetivo não é a facilitação para o uso. O nosso lema é doe dignidade, encaminhe para o CREAS. Agora, nosso lema será doe dignidade, encaminhe para o Centro de Abordagem Social. Porque ali a nossa equipe, ela tem o conhecimento do histórico daquele indivíduo, tem o conhecimento das suas vulnerabilidades, aquelas não vistas, né? O que passa na mente dele, eles, criando o vínculo, eles abrem-se com a equipe. E nós temos o conhecimento daquilo que ele tem de estrutura financeira. Como eu falei, aqueles que aderem a documentação, né, terem a sua vida documental em dia para deixarem a invisibilidade, todos estão recebendo o benefício Auxílio Brasil, R$600 e mais R$110 de Vale Gás, mês sim, mês não. Então, mês R$600, mês seguinte R$710. Então, há uma estrutura financeira pessoal que lhe garantiria a não permanência nas ruas ou a não necessidade da mendicância, porque o que o CREAS combate, que a política, né, nacional de assistência social relacionada ao atendimento à população de rua trabalha e combate a mendicância.
A pessoa estar na rua é uma necessidade pessoal dela, é uma decisão pessoal dela, mas a mendicância, ela passa muitas vezes a ser um negócio, tendo em vista que existe uma rede de apoio para esse cidadão. Mas também a gente não pode dizer para a pessoa que faz caridade, não doe esmola, né? Nós estaríamos entrando numa outra esfera muito pessoal, daquela pessoa que se sente bem dando dinheiro, mas o lema nosso é doe dignidade. A gente sabe, como a Laura falou, que muitas vezes a manutenção nas ruas e o favorecimento ao uso está com esse dinheiro que recebe. E a ideia de grupos que se organizam para ajudar essas pessoas também é pegar orientações com vocês, né? Porque às vezes a gente vê mais na questão do inverno, né? Grupos que se reúnem querendo doar cobertores, né? Levar sopa, levar algum alimento para quem está na rua, na parte noturna. É bom pegar a orientação com vocês, né? Sim. Tem grupos que nos procuram, até fazem ações noturnas conosco para aprenderem como é o atendimento técnico, né? A abordagem, até compreenderem um pouquinho melhor a situação pessoal. Mas são pouquíssimos, são raros os que procuram. Mas a gente também entende como o trabalho desses grupos de pastorais como sendo necessário também, porque à noite o centro de abordagem não tem um trabalho de oferta de alimentos. Né? A gente tem durante o dia que é o almoço, e a gente oferta o acolhimento, porque assim, como regra, a gente não leva comida na rua. Se um dia nós tivermos essa oferta de serviço, a gente vai ofertar no local, porque a gente entende que a dignidade se constrói a partir do ambiente digno também, né? A pessoa poder fazer a sua higiene pessoal, lavar as mãos, né? O CREAS, até um número relevante aqui, para completar isso que eu estou falando, o CREAS, ele de 2021, o CREAS agora Centro de Abordagem, né? O CREAS específico para a população de rua. No ano de 2022, entre janeiro e dezembro, nós atendemos a população que frequenta o CREAS, que não era só a população de rua, com mais de 40 mil benefícios eventuais. E assim, o número de atendimentos individuais no CREAS realizados em 2022 passou a casa dos 9 mil. Foram 9.197 atendimentos realizados no CREAS. Então, é um número bastante expressivo, né? E a gente pensa, né? A população migrante, como a Laura falou, a rotatividade de pessoas que vêm de outros municípios passam pela cidade, mas não permanecem. Até pelo turismo está crescendo, né? Sim, pelo turismo, pela característica de uma cidade acolhedora, né? Que nós somos. No ano de 2022, foram 1.097 migrantes e imigrantes que passaram pelo município. A gente pensa, o prefeito sempre fala que eu passo esses dados para o prefeito, ele já mencionou isso em algumas entrevistas, né? Se 10% dessa população migrante para no nosso município, nós teríamos vivendo um caos, né? Relacionado a esse atendimento. Mas graças à efetividade do trabalho da nossa equipe, né? Eu sempre ressalto, eu sou o gestor, mas a equipe... A linha de frente. A equipe liderada pela Laura, que ela é conhecida como a rainha das ruas, né? Você sai à noite com ela para fazer o atendimento da população. Já conhece, Dona Laura. Essa é a nossa rainha, assim que eles mencionam, né? Porque tem esse respeito, né? Sabe que vai vir uma ajuda, né? Sabe que vai vir um apoio de alguma forma. Sabe que ela conhece eles mais profundamente, né? Então eles têm essa confiança, que é o importante, esse vínculo que a equipe cria para garantir, ter assegurado essa segurança, né, pessoal deles, para poder se abrir e aderir às ofertas, né, que são feitas. Então, esses números expressivos, eles remetem a um bom atendimento, um bom trabalho da equipe. E agora, com a criação do Centro de Abordagem Social, eu digo que é mais uma conquista da gestão Marcos Oliva e Regis, por conta desse apoio que eles nos dão, garantindo, né, os meios para que a gente possa estar melhorando o atendimento. Porque cuidar de gente, você tem que gostar de gente, né, Xandu? Não tem jeito, exatamente, Vamos fazer só um breakzinho de intervalo? Porque tem pergunta e comentário chegando para vocês dois. Vamos acolher um pouquinho a galera que está se manifestando. Vamos lá para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
Voltamos 7h40, vamos acolher as mensagens, ó, tem uma boa aqui, ó. Intervalo e o papo flui. Bom dia, dê um abraço no melhor secretário de assistência social que Guará já teve. Olha só. O Marcos Evangelista é diferenciado, tem sensibilidade aos problemas do próximo e as minhas considerações ao trabalho importante que realizam em nome da servidora Marielle. É Marielle? Marielle. Que é uma excelente profissional, extenso aos demais servidores dessa secretaria. É o Marcelo da Santa Casa, o vereador, tá mandando um abração. Marcelinho. Obrigado, Marcelinho. Quem mandou um áudio foi o Francisco. Vamos ver se é do... Fala, Francisco. Bom dia a todos. Muito importante esse comentário sobre o Conselho Tutelar. Nem todo mundo sabe, né? Eu gostaria de saber, quando a família é abordada, a criança, se o Conselho ele consegue fazer acompanhamento da família para saber a renda per capita e caso essa família realmente estiver em necessidade, se ela é incluída, né, em algum projeto da prefeitura para que ela passe a receber alimentos ou qualquer outra coisa, para não haver necessidade de ela estar colocando essa criança para ajudar, né, também a trabalhar, somente ensinar e outras coisas. Ok, obrigado. É o Francisco. Posso responder? Sim, claro. Sim, na verdade, esse trabalho de acompanhamento familiar do núcleo familiar é um trabalho que a gente chama que é específico do PAIF, né? Que é o Programa de Atenção Integral à Família e ao Indivíduo, que é um trabalho realizado pelo CRAS. Então, o CRAS, ele faz esse diagnóstico social da família e faz a inclusão nos programas de benefícios sociais. O primeiro passo é o cadastramento no CadÚnico, caso a pessoa não tenha, porque o CadÚnico, ele é a porta de entrada para os benefícios sociais, é obrigatório, né, para que a gente possa estar concedendo benefício. E no âmbito municipal, geralmente é o primeiro atendimento que a gente faz, por conta de que o Auxílio Brasil, né, que está para mudar, voltar a ser Bolsa Família, é um pouco mais demorado a inclusão. Agora, nós temos o Renda Mínima, que é meio salário mínimo, que é um programa de transferência de renda municipal, e que nós também fizemos ampliação. Nós tínhamos 70 vagas até 2020 e a partir de 2021 nós ampliamos para 120 vagas. Então, são 120 beneficiários que recebem meio salário mínimo por um período de 1 ano, prorrogável conforme a condição socioassistencial da família por mais 1 ano. E temos um outro programa de transferência de renda também, que é o Bolsa Manutenção, que é um valor de R$400. Nós estamos estudando aí a possibilidade de ampliação, de aumento deste valor, que nós passamos de 42 para 54 vagas também, para poder dar uma amplitude maior, uma cobertura maior nesses casos mais graves, né, de ausência de renda no núcleo familiar. Então, nós fazemos esse atendimento. O Conselho Tutelar, quando eles identificam uma situação, eles encaminham para a rede, né? Quando eu falo rede, é assistência social, quando é caso de saúde, quando é caso de educação. E tem a situação contrária, quando nós, através das buscas ativas, das abordagens, nós identificamos que, se é caso de conselho, também a gente, né, faz essa indicação, esse encaminhamento. Mas o acompanhamento do núcleo familiar, no sentido de resgate, feito, né? de resgate das condições socioassistenciais, é feito pela assistência social. Marcos, como o munícipe aí perguntou, né, em relação à alimentação, mensalmente a assistência está entregando quantas cestas básicas? Isso é uma boa colocação também, né? Com relação ao benefício eventual, que é a cesta básica, não existe uma regularidade, né? Eu já expliquei isso, a cesta básica sendo eventual, a gente não pode... Fixar, a mesma uma pessoa família fica recebendo por todo o período. Então... a gente atende às situações emergenciais. No ano foram 9.000, eu tenho esse dado aqui também, 9.197 cestas. Se a gente dividir esse valor por 12... Deixa eu fazer a continha aqui, daí a gente tem a ideia, 9.197. É um benefício em que a pessoa precisa... Cerca de 766, às vezes passa um pouquinho, às vezes um pouco menos, mas em torno de 766 cestas por
por mês que são distribuídas. Ainda tem a ajuda que vem do governo do estado, de empresas, que daí possibilita a ampliação desse atendimento. Tem mais um áudio aqui do Clóvis Freitas. Vamos ver se é sobre o assunto. Fala, Clóvis. Oi, bom dia. Ouvindo a fala aí do pessoal da assistência social, gostaria de perguntar se existe hoje iniciativas que não visam somente o assistencialismo, né? Tem algumas ações de empoderamento, de educação perante as comunidades aqui de Guaratinguetá. Bem, com relação à população de rua, eu só quero desmistificar, né, que o atendimento da assistência social ele não é pautado no assistencialismo, né? Toda a oferta de trabalho ela visa a construção de um novo projeto de vida, a reconstrução, né, de um projeto de vida. Então, todo o atendimento, ele também ele vem recheado das obrigações, das orientações, da formação. Nós tivemos aí, nesses últimos anos, alguns moradores de rua que fizeram cursos de qualificação, né, que foram... A própria Frente de Trabalho também é um programa... A Frente de Trabalho também, ela já acolheu, né, e acolhe pessoas que passaram pela situação de rua, hoje já não estão, depois de vencida aquela situação, superada a situação, foram inseridas na Frente de Trabalho, né? E nós temos pessoas que fizeram cursos que a gente tem em parceria com o Sebrae, fizeram curso de elétrica, cursos de artesanato, curso de construção civil. Então, o objetivo é garantir que essas pessoas, elas tenham condições de superar aquela situação de rua. Mas, como nós dissemos, né, a pessoa tem que vencer um primeiro desafio, que é o vício. A barreira com ela mesma. A barreira é com ela mesma. Vencer esse vício, não é mesmo, Laura? Vencer a dependência. Complementando também, né, o que o munícipe aí perguntou, nós temos esse olhar de empoderamento para toda a população, né, Marcos? Inclusive, Sim. O Qualifica Guará, hoje, ele pertence à assistência social, para estar mesmo, né, ofertando aí cursos para todos os munícipes do nosso município. O Qualifica Guará até ia mencionar, né, que são por módulo mais de 500 pessoas que têm gratuitamente a oferta de cursos nas mais diversas áreas para qualificação profissional e para que ela possa ter condições, né, de ser inserida no mercado de trabalho ou iniciar o seu negócio, empreender. Então, é um importante trabalho aqui da gestão também, que a partir do ano retrasado migrou para a pasta de assistência social, né, que é entendido, né, pela gestão como um serviço de assistência social, que visa mesmo dar essa qualificação. Como se diz, não é só dar o peixe, é dar a vara e ensinar a pescar, né? Pescar, acompanhar, né, monitorar. E ter essa rotatividade para que outras famílias tenham a oportunidade de participar desses programas, desses cursos. Isso. É importante a gente oferecer oportunidade para a pessoa se sentir cidadã, ter dignidade, e aquela que quer, né, ter esse conselho, porque é um trabalho de formiguinha, né? Você conversar com a pessoa, fazer que ela entenda que ela é um indivíduo, que ela tem direitos, que ela é capaz, que ela pode conseguir sair dessa situação, dessa condição. É um trabalho psicológico mesmo, mais efetivo do que, digo, em valores, né? Como você disse, né, é um trabalho aí de conscientização, de oferta de estratégias para que essa pessoa supere a situação dela e esteja aí na nossa sociedade como um membro produtivo. Eu queria agradecer a presença de vocês. A gente, se deixar, a gente fica aqui até. E vai ter um programa de sábado e logo mais. Vamos já sendo preparado aí pelo Xandu. Não dá spoiler. Programa sobre saúde mental. Acho uma coisa importantíssima. Exatamente. Sim, a gente debater, até para esclarecer, né? Cada vez o que pode ser, o que não pode. Xandu, poderia só... nós discutimos um pouquinho aqui no intervalo, como a Carol falou, o assunto ele rende, né? A gente, no trabalho do dia a dia da Secretaria de Assistência Social, um trabalho das equipes técnicas, tanto da Proteção Básica dos CRAS, quanto do CRES, do Centro de Abordagem, a gente se depara com alguns sentimentos da população com relação
alguns trabalhos, em especial aqui, que é o tema, né, a população em situação de rua, que é o principal, o preconceito, né? A gente sabe que em muitas situações, e nós entendemos, a gente quer deixar claro, nós entendemos as situações em que há conflitos de interesses, né? Onde a atitude comportamental do morador de rua, da pessoa que está naquela situação, ela invade, né, o direito do outro, ela passa por uma situação de incômodo, de sujeira. Todas essas situações a gente entende perfeitamente, né? E a gente quer deixar claro que as orientações e nas formas que nós temos de abordagem, nós somos assertivos também. A pessoa tem o direito de ir e vir, mas não tem o direito de proibir o direito do outro, de ocupar um espaço que é do outro, né? Ou que é público, ou que é de todos. A pessoa que está em situação de rua não tem o direito de cometer qualquer tipo de delito, porque a gente tem que separar o atendimento social daquele atendimento que muitas criminal, vezes né? Denota um atendimento policial, né? A pessoa está em situação de rua, mas ela comete um crime. É a polícia, né? A polícia tem agido, né? Se é uma situação de acolhimento social, assistência social atende. Se é uma situação de crise psiquiátrica, né? De surto, a saúde atende. Então, aquela população que está em situação de rua é um ser multifacetado, é um ser que ele tem um atendimento multissecretarial, né? De políticas públicas. Na identificação inicial, geralmente a pessoa liga para assistência. Normal, é comum. E fala, tira essa pessoa daqui, não quero essa pessoa aqui. Né? Como se fosse um saco de lixo, né? Então, mas a gente não vê dessa forma. É um ser humano que a política, inclusive, nos proíbe, né, de tomar qualquer ação repressiva ou impulsiva com relação àquele sujeito, né? Mas, e quando vem até nós a situação, a equipe, ela faz a abordagem, ela identifica, aí aciona os demais órgãos também, né? Correto, né? Saber que tem esse trabalho que é sério, né? Responsável em relação a tudo isso. Tem pedidos que vêm no sentido de apoio, de ajuda, tem outros que vêm no sentido de, como você falou, Carol, tira daqui, né? Mas a gente lida com toda essa gama de sentimentos da sociedade que confrontam, né? Com o trabalho técnico, muitas vezes, e também confrontam com o direito, né, que aquele cidadão que está ali também tem, né? É verdade. E é importante, né, Marcos? Nós acolhemos, né, essa pessoa em situação de rua, entendemos a história dela, a individualidade dela, mas que não justifica os atos dela para conseguir a substância, principalmente quando esses atos ferem o direito do outro. Isso que tem que deixar bem claro, né? Esse trabalho responsável, técnico que vocês fazem, seguindo a lei e também olhando principalmente o lado humano, entendendo esse clamor também da sociedade. Gente, se a gente ficar aqui, nós ficamos até o final do programa, porque o assunto rende, as participações chegam, as dúvidas também, mas eu já queria agradecer, vocês sabem que o microfone da Máxima está sempre aberto para vocês poderem trazer essas questões. Nós estamos sempre ouvindo aqui os debates calorosos. Muito obrigada. Seja bem-vinda, Laura, participar mais vezes com a gente. Do centro de abordagem. É bom. É bom. Qual? Você quer citar com... O telefone e o endereço, repetir o endereço também. Mudou. É Rua Feijó. Mudou. Deixamos aí o endereço, né? Nós estamos na Rua Feijó, número 153. Agradeço aí pelo convite, Carol, Xandu. Obrigada aí a todos os ouvintes da Rádio Máxima e estamos lá à disposição aí de toda a população para estar tirando informações, estar orientando sobre o nosso trabalho. Muito obrigada, a gente que agradece, um ótimo trabalho e até a próxima. Obrigado, Xandu.